Ontem rolou a entrevista do Luva de Pedreiro ao Fantástico, inclusive queria ressaltar aqui que a Globo foi muito mais lenta do que a Record nesse sentido, porque na semana passada o Cabrini já conseguiu exibir aquela entrevista que tinha sido proibida e a Globo ainda não tinha conseguido, só conseguiu nessa semana. Mas enfim, foi uma reportagem bem legal, bem completa, mostrou os dois lados da história e aí nós ficamos ainda mais com a percepção que o Alan Jesus está mentindo em diversos pontos. A reportagem começa mostrando o ponto de vista do Alan Jesus sobre o contrato tão polêmico que foi assinado pelo Luva de Pedreiro. E o Alan diz: eu tive esse cuidado de primeiro explicar o contrato para todos como iria funcionar. E aí a repórter questiona: mas não tinha nenhuma advogada? O Alan rebate: não tinha, eu fiz a leitura do contrato com o Irã, ele é extremamente inteligente, tá? O Irã sabe ler. E no mesmo momento, a Globo mostra o Irã rebatendo essa informação, dizendo que não sabia ler. O repórter pergunta: o que tinha nesse contrato? O Luva responde: sei não, sei muito ler não, sou muito fraco nesse negócio. E aí o repórter questiona: estudou até quando? O Luva diz: até a 7ª. E mostra também a irmã do Luva dizendo que ele pedia para ela responder os comentários porque ele não sabia escrever. Ou seja, se o Alan está dizendo que o Luva sabia ler, fica muito estranho porque o Luva estudou até a 7ª série, segundo o que ele está afirmando aqui. Eu tenho certeza que o Luva de Pedreiro não está mentindo, mas assim, para a justiça é bem fácil de resolver. É só ir lá no histórico escolar do Luva de Pedreiro, do Irã Ferreira, e ver até quando ele estudou. E claro que eles vão consultar que ele realmente estudou até a 7ª série, que hoje em dia é tido como o 8º ano, não é? Ou ele estudou até o 7º ano, não sei. Hoje em dia mudaram esses graus de escola. Mas fato é que o Luva não chegou nem ao colegial e nem perto do colegial, né? Que seria o ensino médio. Ele deve saber o básico, mas ler com precisão ele não sabe. E aí, para assinar um contrato, a pessoa tem que ser, no mínimo, formada na escola. Depois a repórter pergunta pro Alan: existe uma multa muito grande, né? Muito alta, 5.200.000 reais, só por um lado. O Alan responde: por exemplo, o contrato que eu tenho com o meu outro criador de conteúdo é o mesmo contrato do Irã. E aí a repórter questiona: você considera esse contrato um contrato equilibrado? O Alan diz: com certeza. Mas, assim, a justificativa dele para dizer que é um contrato equilibrado seria que esse contrato é o mesmo para outro influenciador digital? Não faz o menor sentido. Você também pode estar enganando o outro. Aí entra a advogada na história, porque no momento em que o Luva de Pedreiro assinou aquele primeiro contrato, não tinha uma advogada. Só que depois a família começou a gerar uma desconfiança. E aí contrataram uma advogada para rever aquele contrato com o Alan. E aí a advogada deu um testemunho ali na Globo e disse o seguinte: a gente apontou também, por vontade do Irã, a diminuição do prazo do contrato para metade, o que eles não concordaram. Que era um contrato de 4 anos, o Luva de Pedreiro queria diminuir para 2 anos, mas o Alan não aceitou. O Alan rebateu essa informação. Existe um contrato onde foi alterado a questão da multa ser bilateral. A repórter questionou: esse contrato foi assinado? E o Alan disse: esse contrato não foi assinado, a gente fez as alterações, que são válidas. E aí a repórter questionou: mas se ele não foi assinado, vale? O Alan ficou meio sem jeito e respondeu: sim, vale. E aí, para vocês entenderem esse ponto, bom, a advogada que apareceu ali para orientar o Irã Ferreira fez um novo contrato com uma multa bilateral, mesmo que fosse a multa de 5.200.000 reais, mas tanto o Luva quanto o Alan teriam que pagar caso um dos dois descumprissem aquele acordo, o que eu acho muito justo, mas esse contrato não foi assinado em momento nenhum porque o Alan Jesus não concordou. E aí durante a reportagem o Alan cita esse contrato como uma defesa dele, dizendo assim: tem outro contrato aí, a multa na verdade não é unilateral, é bilateral, não seria só para uma parte, seria para as duas partes. Mas ele mesmo afirma que esse contrato nunca foi assinado, e ele diz que esse contrato é sim válido. Agora, onde você já viu isso, você que está me assistindo, de um contrato que nunca foi assinado ser válido? Não é válido. Aí a advogada entra novamente discordando do Alan. Não chegamos numa concordância final, né? Então não houve assinatura nem renovação de cláusula, alteração, nada disso. Ou seja, o contrato do Irã Ferreira não foi alterado em momento nenhum
porque o Alan Jesus não concordou com nenhuma alteração, nem mesmo a alteração de tornar a multa bilateral. E aí ele cita agora que a multa seria bilateral, mas não era. O contrato tá lá, a multa era só pro Irã Ferreira. Um advogado que não faz parte do caso, mas é especialista em casos desse tipo, explicou no Fantástico que uma multa unilateral só para um dos lados não é algo ilegal. É algo que acontece muitas vezes e poderia ser viável se as duas pessoas tivessem concordado em relação a isso. No entanto, como o caso do Luva é específico, o menino não sabia ler, tentou alterar o contrato depois que contratou uma advogada e o Alan não aceitou, parece então ser um contrato injusto e a justiça deve interceder nesse caso. Galera, resumidamente, o que eu entendi de tudo isso é que a justiça vai sim anular essa multa, não tem como, porque o Luva de Pedreiro não estudou, ele assinou o contrato sem a presença de um advogado. Quando ele contratou o advogado, o Alan Jesus não concordou com as alterações. E então fica tudo bem claro que houve muitas manipulações. A repórter pergunta para o Alan, ele tem algum cartão? O Alan responde, ele tem, se eu não me engano, tuas contas de pessoa física. Ele falava, Alan, eu preciso de X para comprar isso, um X. A repórter rebate, mas era sempre pedindo para você? O Alan responde nervoso. Juliana, nunca faltou nada pra ele. Temos um calendário que eu preciso respeitar de recebimento, certo? E aí a repórter questiona. E quantos contratos vocês fecharam? O Alan rebate. Mais ou menos 2.200.000 reais, por aí. Isso em menos de 4 meses de trabalho. Esses contratos começam a ser pagos a partir de julho. Ontem, por acaso, já caiu 3 ordens de pagamento. O Irã já foi comunicado. Enfim, então, o que fica bem claro aqui é que o Luva de Pedreiro não tinha dinheiro disponível para ele gastar. Vocês imaginem só, um influenciador digital com 15 milhões de seguidores não podia sair para comer um lanche sem pedir dinheiro para o empresário, porque precisava falar, preciso comprar isso, preciso comprar aquilo. Era realmente uma humilhação, né? O Alan cita isso como se fosse algo normal, o que já mostra um desvio de caráter desse ex-empresário. O Luva deveria ter no mínimo ali mensalmente 50 mil reais por mês para gastar à vontade pelo tamanho que ele está. E eu digo 50 mil chutando baixo. Durante a reportagem, por sinal, o Vadinho, que é pai do Luva de Pedreiro, se emociona e com muita tristeza diz o seguinte. Quando a gente falava que ia sair, ele dizia que não tinha como sair porque nós não tínhamos dinheiro para pagar. O que eu sinto mais é isso, a enganação que ele fez. Me senti muito enganado. E aí fica bem explícito o motivo do Alan Jesus ter retirado o WhatsApp do Luva de Pedreiro. Vocês imaginem só quantas provas deveriam ter naquele WhatsApp. Bom, pessoal, então é isso. Mais informações eu voltarei aqui em um próximo vídeo. Continuem ligados para vocês não perderem absolutamente nada. Até a próxima e tchau!